Parashat Vayeshev. A gente vê no início da Parashá, o nome dela mesmo, Vayeshev. Vayeshev significa um pedido que Yaakov fez para Hashem, querendo que Vayeshev e se assentou, e ficou tranquilo, e ficou em paz, e acabaram os problemas. Ele tinha ficado na casa de Lavan, né? Antes ele fugiu do irmão dele, o irmão dele queria matar ele. Sim, aconteceu uma reviravolta, né, na vida dele, que a vida dele até que estava tranquila, e aí aconteceram certos episódios, né, de perseguição, de dificuldade. Lá ele foi enganado por Lavan muitas vezes, e Lavan era não só Lavan, como todo o povo em volta da onde ele vivia, Padan Aram era um lugar, acho que era Aram era um lugar de idólatras e bruxos e feiticeiros, e o próprio Lavan se vestia de branco, o nome dele Lavan é branco, então tem uma opinião que explica que ele se vestia com gorro branco, roupa branca, parecendo com um cabalista, e só que ele usava pro lado ruim da coisa. Sim, ou seja, a gente já falou disso na outra parashá. Então, Yaakov pede para Hashem para Vayeshev, fica tranquilo, paz, agora eu estou aqui com os meus filhos, quero conviver, estudar a Torá com eles, praticar as mitzvot, numa boa, sem, né, agora outras tarbolot, outras coisas, outras dificuldades. E Hashem não gostou muito desse pedido. Está escrito, então o Rashi traz para a gente um Midrash que diz: Hashem disse, não é bastante para os justos terem tudo o que lhes aguarda no mundo vindouro, que eles ainda busquem se estabelecer com tranquilidade aqui também nesse mundo? Então qual que é a intenção de Hashem? O que Hashem quis dizer? Os tzadikim, os justos, que cumprem a vontade de Hashem, eles já vão ter tranquilidade e paz eterna. Então nesse mundo ele também quer pedir paz, ele também quer pedir tranquilidade. Hashem não gostou muito disso, mas por outro lado Hashem cumpriu essa vontade. Como? Hashem falou, olha, para que você tenha essa tranquilidade, essa paz, esse viver em harmonia, viver numa boa, você vai precisar passar por um período curto de grande dificuldade. Depois que você passar por esse período, posteriormente, você vai ter o que você pediu. E aí, quando Yaakov faz esse pedido de ficar Vayeshev, Hashem acende a ira, a fúria de Yosef. Como assim? Yosef era o filho Ben Zikunim, era o filho que teve em velhice de Yaakov. Foi o filho caçula, né? Assim que se fala em português. E então ele também tinha características especiais. Ele era parecido de sua fisionomia com Yaakov. Então Yaakov ele tinha uma relação melhor com esse filho. Ele amava mais Yosef e ele ensinou tudo que ele estudou na Yeshiva de Shem Ever para Yosef. E Yosef ele passa a ser um gerente de Yaakov. Ele passa a ser um enviado de Yaakov para gerenciar o que está acontecendo. Então Yosef ele começou a ter uma característica nele que é difícil de utilizar ela, e é a característica de supervisão. Sim, vamos colocar um exemplo. Existe uma empresa e essa empresa tem uma centena de trabalhadores. Vai ter o supervisor, vai ter o gerente, vamos dizer, um gerente para cada 20 trabalhadores, e vai ter um supervisor para supervisionar os gerentes. Ele vai ter que ir, voltar, fiscalizar, olhar dados, pegar notas, verificar as notas, ouvir ligações, tudo para gerenciar o que está acontecendo, supervisionar se está tudo ok. Se tiver alguma coisa fora do padrão da empresa, o que esse supervisor vai fazer? Ele vai imediatamente para o dono da empresa avisar ele. Vai falar com ele, olha, tal e tal pessoa está fazendo tal coisa, o dinheiro não está batendo os valores, aquela nota fiscal não está assinada, ou seja, acaba que abre-se um inquérito, né, vamos dizer assim, uma investigação para saber o que está acontecendo. Está todo mundo fazendo certinho as coisas, ou tem alguém aqui querendo enganar? Então, quem que era o gerente da empresa de Yaakov, que eram os filhos dele, todos eram tzadikim, era Yosef. Então Yosef teve alguns tipos de reclamações que Yosef trouxe para Yaakov. Um deles foi que os filhos de Leá estavam menosprezando os filhos das servas, que eram Bilhá e Zilpá.
Então ele vinha e falava, olha, eles estão desprezando, etc. Outros que parecia que eles estavam querendo comer carne taref, outros que parecia que eles estavam olhando para outras mulheres. No final das contas, foi Lashon Hará o que ele falou, não foi correto o que ele fez, tanto que Hashem se irritou muito. Uma explicação dessa ira de Yosef, não é que Yosef começou a ficar mais capitã é mais específico, não específico, ele começou a ficar com uma característica de rigidez, severidade. Ele queria tintim por tintim que tudo tivesse ok, detalhista. E o que aconteceu foi que foi considerado Lashon Hará. E essa ira tem uma explicação que diz que Hashem ficou irritado com ele pelas críticas que ele estava fazendo, pela Lashon Hará que ele estava falando dos irmãos dele para o pai. A intenção dele era que o pai desse um corretivo nos filhos, ensinasse a Torá para eles naquele ponto que os filhos estavam errando. No final das contas, tudo que os irmãos de Yosef fizeram estava correto, foi justificado. Só que Yosef, ele não investigava até o fim, ele simplesmente pegava aquela informação e entregava para o pai. E isso não foi legal nos olhos de Hashem, e isso foi o início do pedido de Yaakov de ter pedido paz e tranquilidade. Porque agora Yaakov estava sendo irritado, de certa forma também estava incomodando muito Yaakov, ficar escutando tudo aquilo, e os irmãos de Yosef também estavam cada vez mais odiando Yosef. Então o que aconteceu foi que a gente já sabe, a gente vai pular um pouquinho a história. Yosef, ele foi pego pelos irmãos, ele foi vendido pelos irmãos, e aí aqui tem uma polêmica muito grande. Muitas pessoas, elas escorregam nessa casca de banana, e eu já vi muita gente falando isso agora que eu vou dizer, que é um erro, né, a gente entender da maneira que assim falaram. Vamos lá. As pessoas entendem que os irmãos de Yosef, por inveja, que quiseram matar Yosef, venderam Yosef por 20 moedas de prata, e eles, né, as pessoas falam isso, e que eles foram transgressores, foram pecadores. E a verdade é que funciona de outro ponto de vista. Avraham teve 2 filhos. Na verdade, ele teve muitos filhos, mas os principais foram Yitzhak e Ishmael. Ishmael, quando ele foi o primeiro a nascer, que ele veio da serva Hagar, e ele começava a discutir com Yitzhak. Ishmael atirava flechas na direção de Yitzhak e falava que ele era o primogênito, que ele ia herdar tudo de Abraham. Quando Sará viu isso, a gente também falou sobre isso na outra paraxá, a gente só está voltando um pouquinho para entender aqui. A Sará falou, manda tanto Ishmael quanto Hagar, a mãe dele, embora. Expulsa eles de casa porque eles estão agindo como perversos e eles estão até com cultura idólatra. Ela descobriu que a Hagar tinha psalim, tinham as estátuas, assim como ela fazia no Egito, que ela era filha do Paró, ela era princesa do Egito. Paró deu ela como escrava para Avraham, porque ele admirou a grandeza de Avraham. Então aconteceu que ela foi expulsa. Em seguida, Yitzhak teve 2 filhos. Um foi Esav, o primogênito a princípio, o segundo foi Yaakov. E quem foi expulso? Esav. Ele era Urachá. Ishmael era Urachá, foi expulso. Esav foi Urachá. Também ele saiu do caminho, se desconectou completamente da continuação que cumpria a vontade de Hashem, que no final foi Israel. Então os irmãos, eles estavam vendo que Yosef, ele estava agindo com críticas, ele estava agindo com acusações, e o que podia acontecer se Yosef realmente ele chegasse sempre que ele chegasse no ambiente, ele fosse coletar informações negativas e entregar para o pai, ia chegar o momento que o pai ia, vamos dizer, né, dá para ver por essa lógica, ia querer deserdar os filhos que estavam fazendo coisa errada, ia amaldiçoar os filhos que estavam fazendo coisa errada, e então eles ficaram com medo da existência deles. A existência deles estava em dúvida. Pô, será que a gente vai continuar morando com o nosso pai? Será que a gente vai receber, Deus nos livre, né, uma maldição de nosso pai e acontecer algo terrível com a gente? Então eles aplicaram em Yosef o que se chama Din Rodef, que se chama julgamento de perseguição. Ele foi julgado como um perseguidor.
E dentro da lei judaica a gente tem esse termo técnico, essa definição para saber o que fazer, como agir em muitas situações. Então nessa situação ele foi recebido sobre ele o Din Rodef pelos irmãos, eles quiseram matar ele. Só que aí chegou Reuven e falou, não mata, joga ele no poço, porque se Hashem realmente julgar que ele era Shá, então ele vai morrer no poço com as cobras e com os escorpiões. Se não, Hashem vai salvar ele. Isso já vai decidir, definir pelos céus, de acordo com decisões dos céus, se Yosef ele é tzadik ou ele era Shá. Se ele é justo ou ele é transgressor. Hashem vai saber o que fazer com ele. A gente está tirando ele daqui. E aí ele foi vendido, a história continuou. E a gente vê que, só para a gente concluir o que a gente falou no início, que pelo pedido de Yaakov, Vayeshev, ficar tranquilo, em paz, Hashem começou a planejar tudo isso que a gente está vendo aqui, que Yosef foi vendido para o Egito. Posteriormente teve a fome no mundo. Aí Yaakov mandou os irmãos, né, assim seus filhos, para verificar se tinha comida no Egito, e no final das contas Yaakov também foi para o Egito, descobriu seu filho, e eles ficaram em paz. Aí Yaakov ficou até o final da sua vida em paz e tranquilidade com a sua família, assim como ele tinha pedido. Ou seja, Hashem esquematizou tudo para que no final das contas desse para Yaakov o que ele pediu. Mas a gente vê também que Hashem não gostou muito desse pedido, que como o Rashi explicou para a gente, o tzadik já vai ter paz e tranquilidade, todo o prazer do mundo no Olam Abá, no mundo que vem. Ou seja, quanto tempo de benefício a pessoa vai ter? Infinito, porque quem se conecta com Hashem se conecta com o infinito. Então ela depois vai viver infinitamente. Só que a pessoa que escolhe aqui na Terra ter paz e tranquilidade, bens materiais, boas relações e tudo do melhor, e não se preocupa, infelizmente, com o que é importante, aqui vai ficar tudo bom, vai ficar tudo bem, ela vai se desfrutar, ela vai ter prazer, até certo ponto, assim, porque existe toda uma... Quando não se conecta com a Hashem, a pessoa vive em depressão, infelizmente, porque a essência dela está faltando, a conexão verdadeira. Então ela pode ter carro, ela pode ter empresa, ela pode ter o que for, ela não vai viver feliz nunca, isso é uma regra, não existe felicidade. Por isso que se drogam, e daí pra frente a gente já conhece, né, infelizmente, histórias de famosos que tiram a própria vida, a gente não entende o porquê. E esse é um dos motivos. Então, se conectar com a conexão verdadeira com Hashem e viver eternamente.